Meu Deus, outra vez aquele padre magrinho na missa das 11. Onde está o padre Marcelo? Será que fugiu? Ele pediu para celebrar, eu acolhi com muita alegria. Ele foi preparar o caminho do Senhor, ou seja, foi preparar a feijoada, não fisicamente, materialmente, mas foi dar atenção à nossa feijoada, que vai ser a partir das 12 no salão paroquial de Dom Bosco. Então vocês vão ter que me aguentar um domingo a mais, quem sabe no outro ele esteja aqui presente. Próximo domingo celebramos uma santa muito importante, que por ser domingo não se comemora, nem se faz menção, porque é domingo de Advento. E vocês podem perguntar, padre, por que você fala tanto de santos, sobretudo santos crianças, adolescentes? O que tem a ver conosco, a vida de santos? Uns viveram há 1500 anos atrás, que nos toca agora no nosso mundo atual. Vocês lembram que eu contei a história de São Domingo Sávio, um santo italiano de Turim, que morreu com apenas 15 anos, um santo fruto de Dom Bosco, do oratório de Dom Bosco. Também contei a história de São Tarcísio, a vez passada, que é o mártir da Eucaristia, de proteger a Eucaristia daqueles que queriam ver o que ele tinha naquela caixinha de prata. Vocês podem pensar também, você só conta a história de santos, meninos, rapazes, será que existem moças santas? Existem em maior número, inclusive, que os meninos. A história de hoje é de Santa Luzia, ela tinha apenas 21 anos. É também uma santa italiana, que viveu na cidade de Siracusa. Nossa, nome estranho, é lá no sul da Itália, na região de Sicília. Vocês pegam Palermo, Catânia, toda aquela região, aqueles que gostam de geografia podem ir lá. Tem duas igrejas dedicadas, ou melhor, que trazem os restos mortais, as relíquias desta maravilhosa santa. Uma está em Veneza, que se chama São Jeremias e Santa Luzia, e a outra está na mesma cidade, de Siracusa, que é a catedral, como se fosse a catedral aqui de Brasília, com relação a eles. Lá dentro dessa catedral tem uma capela dedicada a Santa Luzia, tá? A veste dela e o sapato que ela viveu. Também tem alguns ossinhos das relíquias. Só que o corpo, o restante das relíquias, está em Veneza, por questões de políticas e tratados daquela época. Isso nos dá a entender, com essa visão arquitetônica de arte, de um pouco de história, quem foi Santa Luzia. Os santinhos aparecem com uma bandeja com os olhos e uma palmeira na mão, um ramo. O ramo significa que ela foi mártir, derramou seu sangue por Jesus, e a bandeja com os olhos significa o martírio, a tortura que ela sofreu no tempo da perseguição de Diocleciano, lá em 300 e pouco depois de Cristo. Então vamos explicar o que aconteceu com ela. Os pais eram pagãos, ou seja, não eram de religião católica. Ela perdeu o pai com 7 anos e a mãe sofria de uma doença hemorrágica muito forte, um fluxo de sangue muito poderoso, e não encontrava cura entre os médicos. Só que Santa Luzia, ela foi educada por uma criada católica. Naquela época, o costume é, se uma criada pega uma menina, ela educa até o matrimônio, não solta ela na educação. E essa criada era católica, então infundiu valores muito bonitos no coração de Santa Luzia, e ela se converteu ao cristianismo. Então, num determinado momento, ela disse para a mãe: mãe, vamos de peregrinação a uma outra santa, Santa Ágata, que era mais ou menos uns 30 ou 40 quilômetros na cidade de Catânia. Vamos de peregrinação para que você se cure. A mãe disse: ótimo, eu já usei todos os médicos, todas as curas e não conseguiu ser curada. É como se fosse uma peregrinação ao Divino Pai Eterno para pedir luz, pedir força, pedir graças a Deus. No trajeto eles foram e sabe qual evangelho eles escutaram lá? O evangelho da hemorroísa, ou seja, que é aquela mulher que desacreditava dos médicos, queria a cura e tocou a orla do manto de Jesus e ficou curada. O fluxo de sangue terminou. Então, neste momento, Luzia teve um êxtase. O que significa êxtase? É uma palavra outra estranha. É uma visão do futuro dizendo que
sua mãe seria curada. Eles voltaram de peregrinação, sua mãe ficou curada, se converteu também ao cristianismo. Só que o problema de Luzia, problema para o mundo, ela não era só bonita por dentro, não só tinha bons valores, ela também é bonita por fora. Era muito bonita e tinha vários pretendentes. E caiu nas graças do filho do prefeito romano daquela região. Só que este filho de prefeito propôs a ela em casamento. Só que Santa Luzia, educada pela criada, já tinha feito um voto de castidade, de virgindade, de pureza. Ela dizia: o meu esposo é Jesus. Eu não quero ter outro esposo neste mundo. Eu fiz a opção por isso. O filho do prefeito ficou muito zangado, não entendeu por que ela tinha se consagrado a um tal Jesus que ele nem via, nem sabia onde estava. Ficou muito furioso e entregou ela às autoridades do pai. O pai levou ela para Roma, imagine, mais de 500 quilômetros, diante do imperador Diocleciano, e fez ela se ajoelhar e prestar culto, porque naquela época quem não fazia isso era sentenciado à morte, quem não fazia isso era colocado na cadeia pelo resto das suas vidas. Neste momento tem um quadro muito bonito que está na Catedral de Siracusa, na capela dela, que indica que ela não se ajoelha, que ela não se prostra diante do imperador e diz: eu já tenho meu esposo, eu já tenho meu rei, por que eu vou ter outro? Por que eu vou me inclinar a um ser humano comum e mortal como todos nós? O que aconteceu? Um dos soldados, furioso, pegou e arrancou-lhe os olhos, não se sabe na frente ou depois na tortura. Por isso ela é invocada como protetora da visão, protetora da vista na nossa vida. De fato, na catedral, ou melhor, na igreja, lá em Veneza, tem uma urna que as pessoas colocam, sobretudo que estão acometidas de males contra a vista, contra a visão, pedem a sua proteção e ajuda. E assim terminou a sua história. Ela foi degolada, foi martirizada, por isso se diz virgem e mártir, testemunhou com seu sangue a vida de Jesus. Eu acho que podemos aprender duas coisas dela, porque vivemos num mundo onde o testemunho agora é importante. Sobre a questão dos olhos, eu não sabia, mas uma reflexão muito bonita que eu fiz e estava preparando um pouco a homilia, me veio como luz do Espírito Santo e diz: será que Luzia, depois que lhe tiraram os olhos, ela precisou deles? No sentido que tinha que ver mais alguma coisa deste mundo? Luzia já tinha visto de tudo, já tinha colocado coisas boas no coração, ela não precisava dos olhos físicos, ela tinha os olhos da alma, tudo que ela colocou dentro era bom, tudo que ela colocou dentro do seu coração eram coisas boas. Então, para que os olhos físicos e humanos? Pode ficar um pouco chocado com essa afirmação. Nossa, padre, o que você estava dizendo? As pessoas puras colocam coisas boas no coração e depois saem coisas boas para fora. E a seguinte reflexão, tirada de São Paulo: nada me separará do amor de Deus. Pode me torturar, pode tirar sarro de mim, pode me acusar, pode me dizer que eu sou católica, pode dizer que eu rezo, eu criança, eu rezo, e os amiguinhos ficam dizendo: mas por que você reza? Quem é esse Jesus? Ou por que você reza a Nossa Senhora? Podem me fazer qualquer coisa externamente, mas nada me separará do amor de Deus que está no meu coração. Sob o testemunho, então, de Santa Luzia, vamos pedir essa graça, vamos pedir o dom de nos consagrar a Jesus, de sermos fortes diante das tentações e dificuldades e colocar coisas boas dentro do nosso coração através dos nossos olhos. Seja louvado Jesus Cristo.